Senhoras e senhores, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa noite. Senhoras e senhores, eu quero contar uma história do meu finado pai, o Lauro Manga Larga, mais uma, né, que eu sempre conto a história dele. Meu pai é um homem cheio de histórias. E eu, quando menino, me recordo dele e eu gosto de contar a história do meu pai. Eu tenho as minhas também, né? E eu gostaria de contar uma história, já que talvez a gente coloque isso num livro, mais para frente aí. O meu pai, o Lauro Manga Larga, filho de Aramina, Aramina, São Paulo, aí perto de Garapava. Meu pai morava ali na fazenda do Taperão, perto do Verava, ali dos Maeda. E até que ele recebeu uma carta, ele trabalhava ali de tratorista, fazia de tudo. O pai sempre trabalhou de tudo, né? Na enxada, capinando, roçando. O pai é um homem, qualquer tipo de trabalho, não tinha dessa não. Mas ele trabalhava de trator também, tal. Isso foi mais ou menos em 1960. E aí, com muito custo, né, aquela dificuldade que tinha em correspondência naquela época, o pai recebeu uma carta do meu tio, Hilton, lá de São Paulo, convidando meu pai para ir morar em São Paulo, porque São Paulo estava crescendo, aquela expansão e tal, e convidou o meu pai para se mudar para a capital, São Paulo. E aí, depois de um certo tempo, o pai resolveu mudar de ares e a gente foi. Nessa época, em 1960, eu tinha 3 para 4 anos. Eu me lembro mais ou menos quando a gente pegou o ônibus ali e parece que a gente foi de trem até Campinas e Campinas para lá a gente pegou o trem. Acho que foi isso. É, mais ou menos. Eu tinha 4 anos, 3 anos. É difícil lembrar certinho, mas sei que a gente foi de trem. Eu acho que a gente pegou o trem ali em Tuberava. E dali a gente foi até Campinas, de Campinas para lá a gente pegou o ônibus, acho que foi isso. Descemos lá na Estação da Luz, da Estação da Luz pegamos um outro trem para a Altura Alvim, ali perto de Itaquera, aquela região ali, quarta parada, quinta parada, não sei, mais ou menos ali. E a gente foi morar na casa do meu tio Hirto, tia Cida. A gente morou lá e de lá o pai foi para vários lugares, trabalhou com o tio Ito na capital paulista e tal, e aí o pai resolveu mudar para uma fazenda lá em Capela do Ribeirão, Mogi Guaçu não, cara, Buritiba ao Sul. A gente morou numa fazenda lá e tal, depois a gente mudou ali para o quilômetro 11, Fazenda do Nagal, um japonês que mexia com granja, criação de galinha, de frango. E a gente ficou um bom tempo ali. O pai mudou para uma fazenda mais longe um pouquinho, de lá para a fazenda de um japonês. O apelido dele era Antônio Kano, K-A-N-O, Canu, acho que era Canu, chamava de Canu. A gente ficou um bom tempo para lá e nessa época ele tinha um caminhão Fordão a gasolina, o pai trabalhava para ele. O pai trabalhava para o Antônio Cano, fazendo qualquer tipo de serviço, de roça e tudo. E o pai dirigia o caminhão dele, levava verdura na cidade na época também, me lembro muito bem disso. E teve um certo dia lá, a gente morou lá acho que uns 4 anos por aí, mais ou menos. Um certo dia o japonês estava passando o trator no meio da plantação de pêssego. A gente plantava pêssego, ameixa, cebola, alho. E estava passando um trator, passando a grade no meio das linhas de pêssego. E um galho daquele, numa descida, ele estava descendo umas pirambeiras lá, que tinha lá, uma certa parte da fazenda tinha umas pirambeiras, mas é tudo plantado pêssego. E ele descendo um galho daquele, bateu no pescoço dele aqui, jogou ele para trás, jogou o japonês, o patrão, para trás. E o patrão caiu, bateu aqui, caiu para trás, que esse trator que tinha um banco lá atrás, né?
Você ficava lá na traseira, acho que não sei se é Farmal, aqueles trator a gasolina, sei lá. E ele caiu para trás da grade e passou em cima dele. E ele caiu entre ali o trator e a grade descendo o trator. Ele perdeu o controle do trator, porque ele bateu, o galho pegou na cara dele, jogou ele para trás. Ele perdeu, o trator continuou andando. Como ele caiu ali, a grade passou por cima dele e os discos. A sorte desse japonês, o Antônio Cano, de não morrer foi porque ele caiu dentro de uma valeta. Ficou dentro de uma valeta. A grade passou por cima assim, mas não pegou de acordo, senão tinha estraçalhado ele, né? E riscou a cabeça dele, as costas, mas fez cada vão assim, ó, cada brecha nas costas dele aqui, que eu vou te falar pra você, dá pra ver quase o osso da coluna, você tá louco, eu me lembro muito bem disso aí. E o trator desembestou. E tinha um brejo lá no fundo, o trator foi e enfiou a cara dentro do brejo, atolou dentro do brejo, quase afundou dentro do brejo. E o pai viu aquela coisa, que troço o trator funcionando dentro d'água, o pai ficou doido, né? O pai correu, o pai estava capinando assim, uma distância de uns 500 metros por aí, mais ou menos. Aí o pai correu lá e viu o trator dentro d'água e correu, e cadê o japonês? Aí o pai subiu, assim, onde que o trator tinha descido, e viu só a cabeça do japonês, o braço por lá de fora e coberto de terra, que a grade passou em cima dele, cobriu ele e estava cheio de sangue. O pai desenterrou o japonês ali e tal, tirou o japonês desmaiado, perdendo muito sangue. O pai catou o japonês, rapaz, montou nas costas. O japonês pesava uns 90 quilos, sei lá, o pai também era bem forte. O pai catou o japonês, botou nas costas, saiu correndo com ele para a fazenda, uma distância, sei lá, mais de quilômetro, 1 quilômetro mais ou menos assim, de lá, ou mais, 1,5 km. E o pai com aquele japonês ensanguentado, perdendo sangue, correu, chegou lá na fazenda, correndo, todo mundo apavorado, a mulher dele, os filhos dele. O pai pegou o japonês e colocou dentro da Aero-Iris, era uma Aero-Iris que ele tinha, uma Aero-Iris, um carro que ele tinha, Itamaraty, eu acho, Itamaraty. E aí, o pai pegou, colocou ele lá dentro do banco de trás ali, para a cidade, correu para a cidade. E chegou lá, o japonês estava quase morto, já tinha perdido muito sangue. E foi um milagre até ele ter se salvado, ele conseguiu se recuperar depois de uns 3 meses, né? E foi duro, não foi fácil não. E depois de uns 3, 4 meses que esse japonês se recuperou um pouquinho, ficou com problema na coluna, que passou a grade bem aqui, ó, esse osso dele aqui. O japonês começou a andar de muleta e tal. Aí um dia ele chamou o pai lá no escritório dele e falou: "Seu Lauro, eu tô vivo por causa do senhor. O senhor me salvou a minha vida. Porque se não fosse o senhor, eu tinha morrido, porque ninguém viu. Só o senhor viu." Aí, quando eu perdi o controle do trator, o galho pegou no meu rosto. E se o senhor não me tira, eu tinha ficado enterrado lá por várias horas, eu tinha morrido, né? Esgotamento, perca de sangue. E eu devo minha vida ao senhor. E quero retribuir esse favor que o senhor me fez. Com o que o senhor quiser, eu te dou. E o pai, muito humilde, disse: "Não, mas não quero nada." "Não, eu quero te recompensar por uma coisa. Eu estou aqui conversando com o senhor por causa de você e Deus, claro. Mas se o senhor não me socorre ali." Aí o pai falou: já que o senhor quer me presentear com alguma coisa, meu sonho é ter minha carteira de motorista. Aí o japonês até riu, falou: "O quê? Carteira de motorista? Não, mas o que mais?" Não, eu só quero a carteira de motorista. Se você puder me pagar para mim." "Não, mas o que é isso?" Lá, "Não, eu só quero a carteira de motorista. Isso aí que eu fiz para você não foi a troco de pagamento de nada. Já que o senhor quer me presentear, me pague a carteira para mim." Poxa, isso é fácil. E aí, nos dias seguintes, levou o pai para a cidade, na autoescola, pagou todo a carteira do pai. O pai não sabia, o pai só sabia escrever o nome, mas dirigia muito bem o pai. E aí,
Pagou a carteira, o pai tirou a carteira e aí perguntou pro pai se, como ele não tinha serviço direto de caminhão, ele tinha um caminhão a gasolina e se Ford, vai trabalhar de vez em quando. Aí perguntou ao pai se o pai queria trabalhar na cooperativa, lá em Mogi das Cruzes, que ele arrumou um emprego pro pai lá, de caminhão, porque o sonho do pai era viajar o mundo, o Brasil. O pai queria viajar, o pai queria dirigir, o sonho dele era ser caminhoneiro, desde moleque. E aí o pai tinha uns 30 anos nessa época, por aí, mais ou menos já. E ele arrumou um emprego pro meu pai na Cooperativa Agrícola Mista de Mogi das Cruzes, me lembro. Arrumou um emprego pro pai lá na cooperativa, nós ficamos morando na fazenda por um bom tempo. Aí o pai, quando ia fazer as coletas de verdura nas fazendas, passava lá em casa, almoçava, pegava o almoço, ia para a cidade, depois voltava. E ficava um bom tempo assim, até que um dia o pai resolveu mudar para Mogi, para a cidade. Aí falou com ele, depois de uns 2 anos, porque a gente morou uns 4 anos lá. Mas você está querendo me abandonar, seu Lauro? Não, eu quero morar na cidade, por causa dos meninos, para estudar, né? Aqui na roça é difícil e tal. Porque lá na roça, naquele tempo, não tinha negócio de perua e buscar, não. A gente ia a pé. Eu andava a pé para ir na escola. Andava acho que uns 5, 6 quilômetros a pé para ir na escola. Eu e minha irmã Rosa. E aí, o pai mudou para a cidade, ele levou nossa mudança, pagou o aluguel lá, acho que um ano de aluguel para o pai para frente. E falou que quando o pai precisasse de alguma coisa, é só ligar para ele, porque a vida dele devia ao pai, ao Lauro Manga Larga. É uma história, né? E lá em Mogi, o pai foi trabalhar na cooperativa, ficou mais uns 2, 3 anos lá, trabalhando nessa cooperativa. E sempre que o japonês sempre passava lá em casa, deixava verdura, deixava cesta. Então ele teve uma gratidão muito grande. Hoje acho que ele já é falecido, o pai também já é. E teve uma gratidão muito grande pelo pai, por isso. E essa é a história do meu pai. O motivo de ter virado caminhoneiro, de tirar da sua carteira, sendo que ele trabalhava na roça de enxada e nunca tinha dinheiro para tirar a carteira dele de motorista. E com essa consequência desse acidente, o pai se tornou um caminhoneiro, porque tirou a carteira dele. Caminhoneiro, naquela época, ele tirou a carteira, acho que foi logo de caminhão, porque ele tirou a carteira, não sei como é que era aquela época, negócio de letra de caminhão, não sei que o pai tirou a carteira de caminhão, foi trabalhar com um caminhão. E ficou aí, trabalhou mais 30 anos de caminhão, e até se aposentar, até não aguentar mais tocar caminhão. Essa é a história do meu pai, de ter ele virado caminhoneiro. O motivo é esse aí, e depois posterior a gente veio embora para Ituverava, e mesmo assim, quando chegou aqui em Ituverava, o pai continuou trabalhando, foi trabalhar numa ida de caminhão e ficou numa ida por muitos e muitos anos. Essa é a história do Lauro Manga Larga, a razão dele ter virado caminhoneiro, ter tirado a carteira, o que levou ele a ter a carteira de motorista. Essa é uma das histórias do meu pai, do querido pai Lauro Lemes Germano, o Manga Larga. Obrigado, gente. Aquele abraço.